Abra Senão eu sua prego, né? Bíblia, por favor, senão a pastora prega. E se ela pregasse, glória a Deus, Deus está falando, não está? Quem já recebeu de Deus aí? Eu quero que você coloque as suas ansiedades no lugar certo. Talvez você entrou aqui hoje ansioso, com pensamentos, passando por alguma dificuldade. A nossa ansiedade tem que ser colocada no Senhor. Quando nós colocamos a nossa ansiedade em Deus, tudo vai ser bênção na nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Crônicas, capítulo 17. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmão? Nós somos uma igreja pentecostal. Quer ver? Ouvir um glória a Deus aqui na frente. Um aleluia. Glória a Deus. Um aleluia. Amém? Amém? Quem está feliz hoje? Aleluia. 1 Crônicas 17, eu quero ler alguns versículos com você. Antes de ler, é o capítulo 17, versículo 1. Quero te fazer um pedido, irmãos. Se matricule na escola bíblica. Nós estamos nos tempos em que muitos vão ser enganados, muitos vão ser ludibriados. Mas se nós mantermos o nosso ensino, o nosso pensamento e na lei do Senhor, nada vai nos tirar. Estudar a Bíblia. Como eu estudo? Escola bíblica, escola de discípulos e líderes, em casa. Então eu quero que você faça isso. Procura a doutora Kátia e se matricule na escola bíblica em nome de Jesus. Quem vai fazer isso? Dá glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas 17, versículo 1. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra, alguma dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentassem o meu povo, dizendo: por que não edifica uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu povo, meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os seus inimigos, e te fiz um nome como o nome de grandes que estão na terra. Versículo 9. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja remido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém, abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente, pois depois de ti, qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre.
conforme todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Feche os teus olhos e vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero que o Senhor revele a nós a tua vontade, que o Senhor possa falar conosco de uma forma poderosa, e em nome de Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui cheios da tua graça, cheios do teu poder, da tua unção, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, glória! Aleluia! Irmãos, nós lemos uma passagem e um livro que os 1 Crônicas, ele é mais ou menos como 1 Reis, 2 Reis, só que aqui fala um pouquinho mais da vida do povo de Israel. E Davi, ele estava numa noite, e eu fiquei pensando como foi esse pensamento de Davi de construir uma casa ao Senhor. Por quê? Naquele tempo, Deus estabeleceu o quê? Que o povo levasse a arca do Senhor para onde eles fossem, e a arca ficava debaixo de tendas. Eles acampavam, a arca ficava ali. Eles começavam a caminhar, a arca também caminhava com eles, e a arca simbolizava a presença do Senhor. Chegou um momento que Deus estabeleceu, deu vitória a Davi, e aí colocaram o quê? A arca justamente da mesma forma que antes. E um dia, eu fiquei pensando, como foi isso? Um dia Davi deitou, ele fez a sua casa, e ele levanta, pensativo. Poxa, eu estou aqui morando numa casa boa, estou aqui morando numa casa naquela época era madeira, não sei o quê, e a presença do Senhor. Vou agora chamar o profeta, e vou falar para o profeta que eu edificarei uma casa. Você já pensou a alegria de Davi? Levantou de manhã, naquela de, o que eu vou fazer aqui? Vou edificar a casa do Senhor. Davi tinha condição, Davi tinha dinheiro, Davi era rei, era um homem de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa para você, olha para mim aqui, ó. Quem manda na nossa vida é Deus. Fala assim comigo, quem manda na nossa vida é Deus. Fala mais forte, quem manda na minha vida é Deus. Quem crê nisso? O tema da mensagem é tempo de edificar. Fala assim comigo, é tempo de edificar. Vamos falar mais uma vez? É tempo de edificar. Você está preparado para isso? Edificar é algo que demanda esforço. Edificar é algo que demanda sair de um ponto e ir para o outro, ou até mais difícil, retirar tudo que já tem e aí fazer do zero. E eu quero dizer uma coisa para você, esta ação de retirar tudo que tem ou demolir para reedificar é mais difícil do que edificar. E nós precisamos, nesses momentos, edificar. Davi levantou do nada e quis edificar, achando que ele podia. E eu quero compartilhar com você algumas falhas de Davi. A primeira falha foi ele, do nada, começar algo. Fala assim comigo, para eu começar algo na minha vida, uma edificação, tem que planejar. Você lembra do encontro, eu ia falar do encontro com Deus. O ano passado nós fizemos o projeto de vida. Quem estava aqui? Você tem acompanhado tudo aquilo que você pediu ao Senhor? Ou você só fez um projeto, uma campanha, dizendo, eu vou fazer uma campanha, e aí Deus, não, eu tenho que acompanhar, eu tenho que olhar, eu tenho que perceber aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Muitas vezes nós erramos como Davi, nós nos levantamos num dia e queremos fazer, mas precisa para edificar uma demanda, um controle.
eu preciso planejar. Deus quer que você planeje algo para a tua vida. Segundo erro de Davi, e não foi de Davi, foi de Natã. Quem é de Deus aí? Naquela época tinha o profeta e o sacerdote. O profeta era um. Hoje todos nós somos profetas. Olha para o profeta que está do seu lado aí. Tem um profeta aí? Vê se ele é profeta mesmo, se ele dá um glória a Deus. Segundo o erro nosso, o primeiro erro de Davi foi levantar e querer construir. Não orou a Deus, não planejou, e aí não deu certo. Segundo o erro de Davi foi o quê? Ou de Davi não. Ele falou com o profeta Natã, e o profeta Natã olha para Davi assim e fala assim, ó, Davi, você pode fazer, porque você tem uma história, tudo que você coloca na mão, Deus abençoa. Vê se tem um profeta aí do seu lado. Nós somos profetas. Quem é profeta aí? Mas também nós erramos. Profeta erra. Porque o profeta estava dando a fala dele com relação à história de Davi. Mas a Bíblia fala que o profeta olha para Davi e fala, tudo que você colocar na mão, tudo que você empreita para fazer, dá certo. E nós, agora vamos trazer nós como profetas. Olha para o profetão que está do seu lado aí e fala assim, você é profeta, porque hoje todos nós somos profetas do Senhor, nação eleita, sacerdócio real. Quem é da glória a Deus? Nós erramos muitas vezes como profeta, porque nós estamos baseados naquilo que fizemos. Por que Natã errou? Porque ele olha para Davi, Davi conquistou, Davi fez muita coisa, Davi matou gigante. Deixa eu falar uma coisa que essa semana Deus falou comigo, que não tem... Só abrir uma parênteses aqui. Eu estava pensando, quando Davi vai matar Golias, e ali ele olha para Golias, e ele fala assim para Golias, hoje mesmo eu cortarei o seu pescoço. Não é assim? Hoje mesmo você vai ser carne, não sei do que. Ele diz para Golias que vai cortar o pescoço de Davi, ou de Golias. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, como que Davi ia fazer isso se ele só tinha pedra na mão? Como? Ele foi lutar com o gigante com pedra, não foi? E aí ele roda a pedra, será que ele tinha fé que a pedra ia cortar o pescoço? Não. É que quando o profeta e o homem de Deus tem fé, ele sabe que algo impossível vai acontecer. Ó, já viu um glória a Deus aqui. Ele estava com a pedra na mão aqui para matar o gigante, mas ele sabia que algo, ele não tinha visão, ele não estava na mão a faca, ele não estava na mão a espada, mas ele sabia que o Deus poderoso dele ia prover um momento, alguma coisa para ele cortar o pescoço do gigante, e Deus realmente proveu, e Deus realmente provê na tua vida tudo aquilo que você precisa. E se você quer, dá um glória a Deus aí. Davi rodou, pá, derrubou o gigante, e pegou a faca do gigante e matou. Tudo isso para o profeta Natã era base para dizer, olha, você vai conquistar, porque tudo que você tem feito, Deus te abençoado. É muitas vezes o nosso erro de hoje. Nós estamos baseados naquilo que fizemos. Vamos falar de um jargão crentez? Quem é crente há muito tempo? Tem muitas pessoas que estão cantando hoje. Ah, que saudade de ouvir tua voz. Me ajuda a cantar aí, irmão. Entardecer, ah, que vontade. Tem gente hoje, só segura aí, que está pensando assim. Na sua história passada, no que você era. Quando eu comecei o evangelho, eu era crente mesmo, eu vivi uma vida, coisa boa. Eu quero dizer uma coisa para você, é tempo de edificar um novo tempo na nossa vida.
É tempo de nós vivermos na presença do Senhor. É tempo de esquecer o passado. E é tempo de viver na presença do Todo-Poderoso. E viver melhor do que você fez lá no passado. Porque é um novo tempo, irmão. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: agora é a hora. Deus fala para o Natan: Natan, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir o templo. Ele não vai edificar. Porque ele não vai ser baseado naquilo do passado. Muitas vezes nós estamos vivendo o passado. Agora é um novo tempo. É o tempo da igreja se encher do poder do Senhor. É o tempo da igreja dar glória a Deus. É o tempo da igreja se mergulhar na presença do Todo-Poderoso. É o tempo de viver Deus. Eu quero é Deus. Tem até um louvor antigo, né? Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero é Deus na minha existência, irmãos. Tenho aprendido muita coisa nesses tempos. Que olha, a vida é um sopro. Assopra aí, faz assim, ó. A vida é um sopro. Tem gente que se garantia no dinheiro. Eu vi uma fala do presidente, não sei se foi verdade, mas eu peguei do YouTube, abre aspas, o filho do presidente do Santander. Quem conhece Santander? Às vezes a gente até deve para o Santander, né? Um empréstimo. O filho do presidente do Santander dizendo: meu pai milionário morreu faltando aquilo que não precisa pagar com dinheiro, que Deus dá de graça. O oxigênio. A gente está aprendendo que daqui um pouquinho nós vamos no céu. Eu estava falando com Deus essa semana, e Deus falou assim, ó, prega arrependimento. Porque a gente vem para a igreja para receber bênção. Quem quer bênção aí? Eu quero, vou viver. Mas a maior pregação de João Batista foi: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está chegando o dia, arrependei-vos. E quando João Batista fala arrependei-vos, é porque o povo estava em pecado, e nós às vezes estamos com muitos pecados, e precisamos de arrependimento. Não podemos ficar baseado naquilo, na nossa história passada. Para ter uma reconstrução, eu tenho que olhar para mim hoje, como eu sou. Eu até lembro que às vezes as pessoas querem mudança. Quem quer mudança aí? Muita gente quer mudança. E na internet você vê muitas pessoas pregando e olha, eu vou te ensinar, coach, eu vou te ensinar a mudar. Tem pessoas que querem emagrecer e acham que aqueles 20 anos de comida errada vai se transformar, vai ser tirado em 2 horas de lipoaspiração. Não. Tem que mudar o conceito. Tem gente que acha que muito tempo de falta de controle financeiro vai ser mudado de 2 horas pagando alguém que vai ensinar ele a viver financeiro. Não, a gente precisa mudar. Reconstrução tem que começar daqui, não da minha história do passado. A reconstrução é hoje, irmãos. Nós precisamos sair daqui uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: irmão, você está cheio de Deus. Só vi um glória a Deus aqui na frente. Sabe qual é o nosso mal? A gente fica esperando lá do altar. Mas o meu culto é aqui, ó. Eu e Deus. Eu dou glória a Deus. Eu exalto o nome do Senhor. Eu aplaudo a Deus, irmãos. Quando eu estou aqui, que eu peço que a igreja aplauda, eu quero descer daqui e deixar o altar sem ninguém, porque a nossa salva de palmas é para Deus. Deixa eu contar uma experiência minha. Eu, uma vez com 15, 12 anos, não me lembro, 13, tinha um show do SBT. E aí eu causava frenesi. E um dia, esse show do SBT,
Eu lembro de uns artistas, aquele que fala Sérgio Malandro, e umas bandas daquela época, foi para Santa Isabel. Foi eu e minha prima, minha irmã. Irmão, quando o Iê se apresentou, hoje não é nem aquela fama de antes. Quando se apresentou, o povo subiu na árvore. Era um homem. Agora, quando a gente vem na igreja, é para Deus. É para Deus. O meu glória a Deus é para o Senhor. A minha salva de palmas é para o Senhor. O meu dançar é para o Senhor. O meu pular é para o Senhor. Eu estou aqui para adorar ao Senhor, não para receber do Senhor, mas para adorar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero te adorar nessa noite. A minha transformação tem que começar a partir de hoje. Como eu estou? Deus chama Davi e Natan fala: Natan, vai lá, fala para Davi que eu conheço ele. Eu tirei ele da malhada. Ele não era ninguém. Eu fiquei pensando exatamente como eu era quando Deus me salvou. Você lembra como você era? Zé, não vou nem perguntar para você. Deus fala para Natan: vai lá, fala para ele que eu tirei ele do curral. Acho que é Carlos Sérgio Portela, um pensador, filósofo atual, ele diz que nem leite é de graça. E eu, observando a fala dele, não lembro se foi no YouTube, ele disse que o leite, para você tirar o leite, você tem que levantar de manhã, de madrugada, amarrar o pé da vaca, entrar lá no lugar que é cheio de... Você já está imaginando, né? E aí lá, no meio daquilo lá, tem um cheirinho diferente, né? No meio daquele lugar, você tirar o leite. Então não é de graça, não é fácil. Nada é fácil. Deus está falando para Davi o seguinte, voltando aqui para Davi: eu te tirei desse lugar. Eu te tirei de lá, te abençoei. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Pensa de onde você saiu. Pensa aí. Alguns aqui saíram das drogas, dos vícios, da prostituição. Alguns daqui talvez não foram, são muito novos na igreja, entraram convertidos, mas eu quero te dizer uma coisa: entraram pequenos, mas Deus te livrou daquilo tudo de lá, e Ele pode dizer para você hoje: se reconstrua, porque eu te tirei de lá, e eu quero você abençoado, diferente, não como era, mas cheio do poder e da unção do Senhor. Precisamos. Você sabe de onde você saiu? João, você eu não vou nem falar. Quem conhece o irmão João? João, como você está bonito. Quero falar aqui de 3 áreas que eu preciso de reedificação. Ser edificado a partir de hoje. Fala assim comigo: 3 áreas que eu preciso ser edificado. Eu vou falar rapidamente para que a gente vá para a ceia. A primeira área é a área pessoal. O seu eu precisa de edificação ou reedificação. O seu eu vai girar em torno do jeito que você é e de como você vive. Como você é? Você já parou para analisar? Eu não vou ler, mas eu estava lendo a respeito de Jesus, e ele olha para Pedro. Quem lembra do jeitão de Pedro? Pedro, quando vieram pegar Jesus, ele pegou a faca e cortou a orelha de Malco. E quando Jesus tem um encontro com Pedro,
Ele diz para Pedro, Pedro, o nome de Pedro era Simão. Repita aí comigo, fala assim, Simão. Sabe o que significa Simão? Aquele que vacila. Simão, repita aí comigo, Simão. Nós, muitas vezes, somos aquele que vacila. Na área pessoal. E quando Jesus olha para Simão, ele fala assim, Simão, a partir de hoje você será Pedro. Sabe o que quer dizer Pedro? Rocha. Rocha. Alguém, e a Bíblia fala que aquele que é plantado junto, ou melhor, aquele que é firmado na rocha, ele não é abalado. E quando Jesus ia muitas vezes se dirigir, depois de ter dado o nome a Pedro, de Pedro, a Pedro ele olhava para Pedro e dizia assim, Simão Barjonas. Olha para o seu irmão que está ao lado e fala assim, Simão Barjonas. Pense, ele já tem o nome de Pedro, dado por Jesus. Mas fala assim para ele, Simão Barjonas. Sabe o que Jesus queria fazer? Relembrar Pedro de quem ele era. Posso brincar com você? Posso brincar com você? Jesus falava assim, vacilão. Esses dias eu recebi um WhatsApp de uma rogueira aí. Rogueira é radical de última geração, né? Pastor, esse negócio aqui na Bíblia, me explica aí. Será que Abraão estava metendo louco? Eu falei, estava metendo louco. Isaac. Quando Pedro, que estava sendo edificado e perto de Jesus, você imagina como era ser edificado? Todo momento Jesus tinha uma palavra a José, de unção. Eu acho que Jesus falava, vinha aquela unção sobre a pessoa, e meu Deus! Mas o momento que Pedro vacilava, que é a área que a gente muitas vezes vacila. Não adianta a gente vir para a igreja e dizer assim, eu sou o cara. Tem muita gente que falou que é eu sou o cara e nem na igreja está hoje. E para que haja edificação, eu preciso olhar para mim mesmo e saber que eu sou o Barjonas. Que sem Jesus eu sou o vacilão. Repete comigo aí. Sem Jesus eu sou o... Qual área que você muitas vezes precisa de ser edificado? Você fala palavrão? Você toma uma cachaça? Você ainda fuma? Você mente? A dúzia da feira que é 12, você leva mais 2? É aí que nós precisamos. A igreja precisa dar um passo à frente. Não é vir aqui e glorificar o Senhor, dar um de reteté e dar glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, igreja. Não é só isso. Isso é bom. Eu estava lembrando do Errug, pastora, hoje. Quem já foi para o Errug aqui? Cantou aquela música, Sou Filho de Deus. Já deu até um... Mas não é só isso. Deus quer mudar o meu eu a todo dia. E se eu não olhar para o meu eu a todo dia, eu vou uma hora vacilar como Pedro. E quando Jesus olhava para ele e falava assim, Barjonas, quer dizer, vacilão, ele não queria apontar dizendo, você vai errar, não. Ele queria só falar, você é homem, é carne, cuidado, você pode errar, volta a ser Pedro. Vigia! Ah, pastor, é só então quem fala palavrão? É só quem bebe? É só quem se prostitui? Não! Às vezes nós erramos em não ajudar o próximo. Às vezes nós erramos em... Às vezes, irmãos, acontece muita coisa, eu não tenho muito tempo hoje. Em ouvir palavras, por exemplo, alguém vem falar para a gente de Clebinho. Vem cá, Clebinho. Tem, eu sei. Dá um glória a Deus, irmãos. Tem uma presença do Senhor neste lugar.
Eu sou aquele que ouviu, qual é o seu nome mesmo? O Luiz falar mal do Clebinho. E aí, eu chego pro Clebinho, Clebinho, você está meio crente, certo? Aquele crente que está quase saindo da igreja, ou acho que está firme. O Luiz falou mal de você, cara. Falou que você é careca, barrigudo, come muito. É mentira? Você precisa pegar ele, mano. Você vai deixar isso assim? Vai comprar o quê? Eu sei que você não faz isso. Você fala assim, vai cortar a cabeça dele. Dá uma salva de palmas, Senhor. Barjonas. Olha para ele aí e fala assim, Barjonas. É isso. Nas mínimas coisas. Às vezes é você com a sua esposa, irmãos. Como é difícil viver com essa mulher. O microfone sumiu tudo. Graças a Deus. Tem um aqui do lado. Ela já faz de propósito. Ela põe do lado. Não é fácil o relacionamento de casamento, irmãos? Cadê os homens? É fácil estar casado? Por pouca coisa elas apurrinham a nossa vida. Mas pouco para vocês, para nós é muito, né, menina? Mas aí, na hora que a gente está na demanda, vem cá, pastora. Com o microfone rápido que eu tenho tempo. Não, eu vou dar uma. Fala uma demanda aí que a gente sempre. Lembrei. A nossa demanda agora é teológica. Esses dias a gente estava indo para prestar conta, todo mês a gente presta conta lá no nosso regional, leva a tesouraria da igreja lá, e lá tem os tesoureiros e tal. Culto, frequência. Aí começamos a falar da novela. Um pastor entrou, que eu dou carona, da novela Gênesis. Oxe, quem está assistindo a novela Gênesis? Aí o pastor, irmão, me subiu sangue. Porque o pastor, não contra ele, o pastor falou que a novela Gênesis disse que Adão, eu ia falar Abraão, Adão, no momento, depois de ter pecado, ele começou a se arrepender, chorar, e Deus mandou chuva. Quem fez isso acontecer? Aí eu falei, como mandar chuva, se a chuva começou no capítulo tal com Noé? E a Bíblia fala que lá em Noé, que nunca havia chovido. Irmão do céu, esta mulher aqui começou a debater comigo. Eu disse que Gênesis precisava ser vista como uma novela comum, baseada em fatos reais bíblicos. E essa novela não pode ser vista como a Bíblia em si, exatamente por causa da imaginação do autor de Gênesis, não Bíblia, mas da novela. Porque se fosse fazer só a Bíblia, Gênesis, Bíblia, Adão não teria se arrependido e chovido sobre a terra. Aí eu falei para ele que Gênesis não é, falei para o pastor, Gênesis não é o que está passando na televisão, não é a Bíblia puramente, mas é uma novela em que o autor, na sua imaginação, imaginou Adão chorar, chover sobre a terra, aí só não deu briga porque a gente não briga, irmão. Pode ir. Irmão, eu fiquei irado. Peguei Mateus 24, falei lá, quando em Mateus, eu não lembro o versículo 24, alguma coisa, que fala que quando Noé, que a missão de Noé não era pregar para ninguém, a missão de Noé era formar a arca, e Deus matou todo mundo. E aí, ninguém, lá em Mateus ainda fala, ninguém nem viu, não se importou, nem percebeu. Mas voltando à novela, é um ato deles lá, deixa eles para lá. Agora, viver com ela é bênção, porque nós fomos trocando
ideias, eu cheguei no ponto dela e ela chegou no meu, graças a Deus, irmão. Sempre a mulher vai para o nosso lado. Mas essas demandas, elas só vão ser vencidas quando eu mudar o meu eu. Davi mudou o eu dele. Você está pronto para mudar aí dentro de você? Tirar o rancor? Tirar a falta de perdão? Você está pronto? Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você está pronto, irmão? Se não tiver, você vai para o inferno, meu irmão. Ai, meu Deus, eu não vou mais naquela igreja que o pastor falou que eu vou para o inferno. Meu Deus. Irmãos, é palavra do Senhor. Se eu não perdoar, se eu não liberar perdão, se eu não mudar o meu jeito de ser, é cova, é inferno. Mas se eu me arrepender, mudar o meu eu, matar, espizinhar o meu eu, o céu me espera, não só eu, mas os meus irmãos todos, em nome de Jesus. Preciso mudar o meu eu para reconstruir. Segundo, eu vou encerrar, irmãos. Edificar o reino, ou melhor, o espiritual. Como que está o seu espiritual? Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Eu preciso edificar o meu espiritual. Eu não vou ler, mas depois Davi foi conversar com Deus. O seu espiritual é muito importante na tua vida. O seu espiritual vai te mudar por completo e vai te preparar para o céu, irmãos. Eu não posso chegar aqui só falar bênção na tua vida, eu estou aqui te falar a verdade. Se você e eu não termos uma vida espiritual, nós vamos morrendo, e o diabo nos leva para o inferno. Mas se nós edificarmos o nosso espiritual, nós vamos para o céu. Como que Davi edificou o espiritual dele? Entendendo o chamado dele. Para que ele foi chamado? Não foi para construir o templo. Deus não deixou. Segundo, respeitou o profeta. Terceiro, ouviu e praticou. Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja não. Irmão, tem que estar na igreja. Ouvir a palavra, respeitar o profeta e praticar. Dá um glória a Deus aí. Amém? Eu tinha muitas questões para falar aqui. Em último, para eu me edificar, eu também tenho que edificar o reino do Senhor. Tem gente que só vem... Irmãos, olha aqui para mim. Eu falei para o pastor esses dias que tem gente que pensa que batiza, acabou. Eu vou para a igreja e vou me batizar. Tem uma irmã aqui que batizou esse mês passado. Não, começa. O reino é muito mais do que nós imaginamos. Então, eu preciso cumprir o meu chamado. O chamado de Davi era para quê? Para chegar até ali, para estar à frente de um exército, para conquistar a terra. Salomão construiu. Você precisa saber do seu chamado e cumprir ele. Terceiro, executar como deve ser e não como você é ou você quer. No reino, eu executo não como eu quero, é como deve ser. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, você está entendendo, irmão? O que Davi passou? Ele queria, mas Natan falou, você não vai fazer. Deus falou, você não vai fazer, faça assim. E para encerrar, eu preciso querer o Espírito Santo de Deus. Você está pronto para isso? Fique em pé, por favor. Você está pronto? Você está pronto para ser reconstruído? Limpar tudo isso que nós falamos para viver um novo tempo. É agora, é a partir de... Pastor, eu já fiz muito, líder de célula, eu já liderei uma rede, estou liderando. Esquece isso, é agora. Você está pronto para isso? Sua vida vai mudar em nome de Jesus. Feche os teus olhos.
Feche seus olhos. Põe a mão no teu coração. Deus está levantando um novo povo. Deus está levantando um novo tempo. Tem alguém aqui que hoje, com os olhos fechados, quer aceitar? A Bíblia diz em Romanos que eu tenho que com a minha boca confessar e com o meu coração crer. Então você tem que confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador? Se tem, levante sua mão que eu quero orar por você. Hoje é o seu momento com Deus. É o momento de reedificação, ou de edificar, de esquecer o passado e começar uma nova história a partir de hoje. Tem alguém aqui que quer fazer isso hoje? Tem alguém aqui que, pastor, eu estava distante, longe, mas eu não aguento mais, quero voltar para os caminhos do Senhor, já fui batizado, estava ligado a tal igreja, mas eu quero me firmar e ligar a essa igreja. Tem alguém que quer voltar para Cristo? Levante sua mão que eu vou orar por você. Deus te mandou aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, oh Deus, é tempo de restauração, Senhor. E nós precisamos dessa restauração no nosso interior. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui orar por toda a tua igreja. Pai, Davi podia muito bem se revoltar, Davi podia fugir, Davi podia querer fazer pela sua força, mas em nome de Jesus ele fez tudo isso. Matou o seu eu, mudou a sua história. Nós agora, Senhor, queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, opera do teu milagre, da tua graça. E se alguém aqui entrou hoje, Senhor, com alguma dificuldade, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar toda essa dificuldade pessoal, espiritual, ministerial, Pai. Nós abrimos o nosso coração. Não queremos viver algo superficial, mas nós queremos viver na tua presença. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode falar assim comigo: Senhor, eu quero ser reconstruído. Reconstrua a minha vida, não a partir da minha história, mas a partir de agora, em nome de Jesus. Se assente um instante.